Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 25/2 de 2023, sabadão aí, com poucos jogos interessantes pra gente trabalhar. A gente tá sempre tentando tirar as melhores opções aqui das partidas da NBA, dia após dia, e trazer pra vocês as principais opções pra você trabalhar, pra você ser lucrativo e pra você fazer uma graninha na sua noite de apostas esportivas em NBA, pra quem não conhece o Sexta de 3. Pra quem já conhece, sabe daquele ritual padrão, deixar o seu like, e pra quem ainda não é parte do nosso grupo VIP, conhecer o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, tá ainda mais barato, com tips exclusivas lá e um material especial para você ser bem lucrativo. Se inscreve no canal que não é inscrito ainda, comentem como vocês foram lucrativos ontem, o que acabou prejudicando vocês, se vocês tiraram proveito das nossas dicas, o que planejam para hoje, se concordam ou discordam das nossas opiniões. Usem a área aí dos comentários para a gente poder debater e dar alguns pitacos. Ontem, por exemplo, teve gente que perguntou para mim se o duplo-duplo do Trae Young seria interessante. Eu indiquei que não e, bom, sei que foi um pouco em cima da hora, mas para quem conseguiu ali, né, tirar a dúvida comigo, conseguiu fugir de uma barca furada. Mas enfim, sempre que vocês quiserem e que eu puder, eu vou estar respondendo aqui vocês para poder dar uma orientação e sempre lançando aqui vídeos no YouTube para vocês, indicando o melhor caminho para vocês serem lucrativos. Beleza? Bora aqui de Charlotte Hornets e Miami Heat. Hoje já tivemos um jogo entre Detroit Pistons e Toronto Raptors mais cedo. O palpite foi exclusivo lá do nosso grupo VIP, mas a partir daqui a gente vai dar pitaco em todos os jogos. Vamos falar de Hornets e Miami Heat, que se enfrentam hoje. A gente tem um encaixe favorável para o Miami Heat, mas ainda assim é um jogo mais perigoso do que se imagina. A gente tem o Miami Heat tendo como seu principal ponto fraco o perímetro, a linha de 3 pontos, mais especificamente a defesa desse setor, já que o Miami é o segundo time que mais sofre bolas de 3 em toda a NBA. Felizmente, a gente está falando do Charlotte Hornets, que é um dos piores times nessa categoria, mas que ainda tem o LaMelo Ball nos seus principais jogadores, quente, calibrado e fazendo muitas bolas de 3. Mas o time, no geral, não vem fazendo isso muito bem. É o sexto time com menos bolas de 3 por jogo em toda a liga e a segunda pior eficiência em bolas triplas de toda a NBA. Então, o grande defeito defensivo do Miami Heat, o Charlotte Hornets não é especialista para poder ferir esse setor. Mas também, o grande ponto positivo ofensivo do Charlotte Hornets, que nem é grande coisa, é onde o Miami Heat melhor defende. A equipe do Charlotte Hornets é a sétima equipe que mais faz pontos no paint. É assim que eles costumam produzir pontos, já que eles não são tão bons em arremessos de 3 pontos. Mas o Miami Heat é o time que menos sofre pontos em todo esse setor de toda a liga, né? E se a gente for observar também em eficiência ofensiva e defensiva, a equipe do Miami Heat tira certa vantagem. Ofensivamente, a gente está falando de um Miami Heat que não é grande coisa. Eles são o 26º melhor ataque da NBA, mas o Charlotte Hornets é o 29º, ou seja, são bem piores, mas defensivamente a gente está falando de um time muito superior ao outro. O Miami é a 5ª melhor eficiência defensiva de toda a NBA, enquanto que o Charlotte Hornets é a 8ª pior de toda a NBA. Então a gente tem muitas vantagens. Só falta uma vantagem para a gente poder estabelecer, que é a forma como o Miami Heat pontua e produz maior parte dos seus pontos, principalmente quando jogam como visitante. O Miami Heat é um time que tem muito poder de fogo no interior, nas infiltrações, mas também eles vêm bem na bola de 3. Eles geralmente são bons ofensivamente, não são excelentes em nada, mas eles sabem cumprir bem as suas funções em diversos setores da quadra, mas o grande fato é que o Charlotte Hornets não sabe defender essas coisas. A gente está falando de um Hornets que é um dos 10 times que mais sofrem pontos no paint em toda a liga, e quando a gente fala de pontos de 3, eles também são um dos 10 times que mais sofrem pontos de 3. Então, não é como se a gente tivesse uma especialidade do Miami Heat para explorar contra o Charlotte Hornets, mas a gente tem sim muitas probabilidades de que eles possam pontuar bem, tirar uma vantagem e saírem vencedores. Com uma odd de 1,45, eu acho que tem muito valor a gente investir no Miami Heat. Vou colocar aqui um handicap de menos 1,5, ou seja, eles têm que vencer por 2 pontos de diferença. Não dá para esticar tanto esse handicap, porque o Miami Heat é um time com poucos pontos por jogo e eles não conseguem abrir uma grande vantagem dos seus adversários. Se a gente for olhar, nos últimos 8 confrontos diretos contra o Charlotte Hornets, eles venceram 7 e perderam apenas 1. Infelizmente, essa última derrota foi no último encontro que eles tiveram ainda nessa temporada, mas eu acho difícil que isso se repita, principalmente porque o Miami Heat não perde 2 consecutivas para o Charlotte Hornets há um bom tempo. Beleza, repito, não é um jogo tão fácil, tão simples quanto eu pintei aqui para vocês,
mas a gente tem números favoráveis para acreditar que o Miami Heat, se vier ali com Jimmy Butler, Bam Adebayo e Tyler Herro à disposição, eles são favoritos. Algumas coisas interessantes para a gente investir: pontuação e rebotes do Bam Adebayo, que é o jogador principal de garrafão da equipe do Miami Heat, e é onde eu julgo o Charlotte Hornets ter mais dificuldades de se defender. Enquanto que do outro lado, a gente tem o LaMelo Ball, repito, quente, com uma ótima eficiência, fazendo 3.9 bolas de 3 por jogo, contra o Miami Heat, que é um dos times que mais sofrem bolas triplas em toda a NBA. Se a gente for olhar aqui em relação a pontos de 3 cedidos para armadores adversários, é o terceiro time que mais sofre bolas de 3 para armadores rivais. Então, olho nas linhas de 3 pontos também do LaMelo Ball. Esses são os caminhos das pedras que eu vou dar para vocês nesse jogo. Agora, olhando o Magic Indiana Pacers, vamos trabalhar com pontos. É um mercado que vem sendo mais lucrativo para a gente nos últimos dias e é um mercado no qual eu acho que tem mais potencial para nos trazer alguns resultados aqui nesse jogo. Então, o jogo entre Indiana Pacers e Orlando Magic, a gente vai trabalhar com acima de 225.5 pontos totais, beleza? A gente acredita que os dois times possam pontuar bem, quem sabe pegar essa linha de 224.5 pagando um pouquinho melhor no ao vivo não seja mais interessante, mas enfim, a gente tá falando de um Indiana Pacers que nos últimos 10 jogos de pontos de média feitos e produzidos, sofridos contra seus adversários, eles tiveram ali, né, jogos com uma média de mais de 230.5 pontos por jogo em cada uma das suas últimas 10 partidas. Eles encaram hoje um Orlando Magic que é uma das piores defesas da NBA. Se a gente for olhar, apesar deles terem melhorado recentemente, ainda são uma defesa ali muito mais perto do top 10 de piores do que de melhores. E mais do que isso, a gente também está falando de dois times que têm um encaixe interessante para produzirem uns contra os outros. O Orlando Magic, que geralmente pontua pouco, né, em suas partidas, geralmente não consegue produzir tão bem ofensivamente porque falta para eles um pouco de bola de 3. A gente tá falando ali de um Magic que é um dos 10 times com menos bolas de 3 feitas por jogo em relação à eficiência, em relação ao número bruto de bolas convertidas também. É o quinto time com pior número nessa categoria em toda a NBA, então eles precisam de um adversário que permite que eles pontuem bem ali, né, de 2 em 2, ou que cavem algumas faltas para que eles sejam produtivos. Também em relação a pontos de contra-ataque, já vou destacar isso para vocês. A gente tá falando, como eu disse para vocês, de um Orlando Magic que tá muito mais perto das 10 piores defesas da liga do que das 10 melhores, mais de um Indiana Pacers que esse sim está entre as 10 piores defesas da liga. É a sexta pior defesa de toda a NBA, então com duas defesas ruins dá pra gente acreditar que o jogo possa ser over, mas mais do que isso, a gente tem um quebra-cabeça interessante para serem produtivos. Como eu disse, o Indiana Pacers é uma das piores defesas da NBA e o Orlando Magic precisa de uma pontuação de média e curta distância para poder ser produtivo. E se a gente for observar, o Indiana Pacers é um dos times que mais vem sofrendo pontos para pivôs em toda a NBA, sendo o quinto time que mais sofre pontos para jogadores desse setor em toda a liga, apesar do Miles Turner, que é um ótimo protetor de aro. Eles também são um time muito rápido, com muitas posses de bola por minuto, o que consequentemente, mesmo que seus adversários não sejam tão eficientes, faz com que eles sofram muitos pontos, porque é um time que acelera muito o jogo e gasta pouco relógio, sendo o oitavo time mais rápido de toda a NBA. Outra coisa interessante para a gente destacar é pontos de contra-ataque produzidos por esses times, mais especificamente sofridos. A gente está falando ali, né, de um Orlando Magic, que é um dos 10 times que mais sofrem pontos de contra-ataque em toda a NBA, e de um Indiana Pacers, que também está entre os 10 times que mais sofrem pontos de contra-ataque. Então, os dois times vão ter incentivo para acelerar o jogo, fazer pontos de transição, que geralmente são fáceis de serem convertidos, minimamente você consegue uma falta e você economiza bastante o relógio. Outra coisa que também a gente pode destacar é o fato de que o Orlando Magic é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo na liga. E jogando dentro de casa, eles sofrem uma média maior do que quando visitante. Por que eu estou destacando isso? Bom, a gente está falando de um Indiana Pacers, que é um dos times com mais bolas de 3 por jogo na liga. Todos os seus jogadores são bons arremessadores de perímetro, do seu armador até o seu pivô Miles Turner. É um dos times que tem o maior número de pontos de 3 por jogo na NBA, sendo aqui a sexta melhor equipe nesse quesito. A eficiência não é tão boa, mas o volume é. Eles arremessam o sexto maior número de bolas triplas por jogo e estão muito perto ali do top 10 de melhores eficiências nesse tipo de arremesso. Então eu acredito que vai ser um jogo bem corrido, com muitos pontos para os dois lados, ou pelo menos possibilidades de que isso aconteça. Os últimos jogos do Indiana Pacers foram muito over, e por mais que os jogos do Orlando Magic nem sempre sejam over, é um time que sabe jogar em transição e, mais do que isso, é um time que joga dentro de casa com o apoio da torcida e que pode melhorar bastante esses números. Encarando o Indiana Pacers, que sofreu 124.4 pontos de média nos últimos 5 jogos, sendo que 4 desses 5 eles tinham jogado em casa.
Eles não estão produzindo tão bem ofensivamente quanto no começo da temporada, nos últimos jogos, mas ainda assim, nesse mesmo recorte, média de 117,8 pontos por jogo, então dá para acreditar que vai ser um jogo, repito, acima de 225,5 pontos, o confronto entre Indiana Pacers e Orlando Magic. Agora vamos falar aqui de New York Knicks e New Orleans Pelicans. Eu detesto ficar a favor de uma equipe por conta da ruindade do seu adversário, mas eu sempre tento trazer a melhor opção para vocês de cada partida, e por mais que não seja uma aposta que eu gostaria de fazer nos meus investimentos à noite, é o que a gente tem de melhor para esse jogo em específico. Quando a gente fala de New York Knicks e New Orleans Pelicans, a gente tem dois times que vivem momentos diferentes. Um vem desfalcado do seu principal jogador e a outra tem os seus principais jogadores jogando muita bola, Julius Randle e também Jalen Brunson. Mas acima de tudo, os resultados recentes dessas equipes me motivam a acreditar que o New York Knicks seja favorito para essa partida e que por conta das odds, ainda mais que eu gosto de priorizar times mandantes, vale o risco. Vamos de vitória simples do New York Knicks. A gente tem o New Orleans Pelicans que nos últimos 20 jogos aí só conseguiram vencer 5 e perderam 15. Dessas vitórias, dessas 5 vitórias que eles tiveram, eles venceram Spurs, OKC 2 vezes, Detroit Pistons e também a equipe do Washington Wizards. E sinceramente, eu não me surpreenderia, né? Esses aqui são os números deles fora de casa. Eu não me surpreenderia se no final da temporada todas as equipes pelas quais eles conseguiram vencer nesse recorte aqui estivessem fora do play-in. Não só dos playoffs, do play-in também. São algumas equipes aqui, como por exemplo o San Antonio Spurs, que é uma das piores da NBA, um OKC e um Washington Wizards ali, que brigam por uma posição, por uma vaga no play-in, mas não tem todo aquele favoritismo para serem os classificados de suas conferências, e mais do que isso, são times ali que não têm nem chances de estarem na pós-temporada. O Oklahoma nesse momento está fora também da zona de play-in. Então eu acho que o New Orleans Pelicans não só perdeu grande maioria dos jogos, como perdeu por uma diferença muito grande e venceu apenas adversários ali de um nível médio para baixo, para ser bem bonzinho. O New York Knicks não, eles vivem ótimo momento, eles têm aí 7 vitórias nos últimos 10 jogos e vêm de 4 vitórias consecutivas contra times interessantes e de um nível pelo menos superior a esses citados aqui do New Orleans Pelicans. Venceram o Miami Heat, o Philadelphia, o Atlanta Hawks e o próprio Washington Wizards, que eles venceram em uma grande exibição ontem à noite, vencendo seus adversários de virada fora de casa. Então eu acredito que o New York Knicks seja favorito, eles devam vencer essa partida. A gente teve uma queda recente dessas duas equipes, né? Nos últimos 10, 15 jogos aí, eles apresentaram um basquete menos interessante do que eles apresentaram no começo ali para metade da temporada. Então acho interessante a gente destacar o como eles foram bons ou ruins em alguns setores nesse recorte, para a gente poder justificar a nossa entrada. A gente teve nos últimos 10 jogos o New York Knicks como o 7º melhor ataque de toda a NBA, enquanto que o New Orleans Pelicans foi apenas o 17º, praticamente aí, né, mais de 9 posições de diferença. Defensivamente, as duas equipes não foram grande coisa. O New York Knicks foi a 14ª melhor defesa desse período, enquanto que o New Orleans Pelicans foi a 20ª, mais uma vez, vantagem para a equipe do New York Knicks. Outra coisa interessante para se destacar é o aproveitamento no rebote dessas equipes. O New York Knicks foi o 5º melhor aproveitamento percentual em recuperação de posses de bola nesse recorte dos últimos 10 jogos, enquanto que o New Orleans Pelicans foi o 17º. Outra coisa que eu gosto de destacar também é em relação a pontos produzidos por partida, em relação a bolas de 3. A gente teve aqui o New York Knicks, né, vamos aplicar aqui o filtro dos últimos 10 jogos, a gente teve o New York Knicks como a 16ª equipe com mais pontos por jogo e o New Orleans Pelicans como a 19ª. Em relação a bolas de 3 convertidas, nesse recorte a gente teve o New York Knicks como o 10º time com mais bolas de 3 por jogo nesse período e o New Orleans Pelicans como o 25º apenas. Então eu acho que são muitos números nos quais o New York Knicks foi superior, incluindo resultados e vitórias. Então vamos de vitória do New York Knicks. Próximo jogo aqui, Memphis Grizzlies e Denver Nuggets, um dos grandes jogos que a gente vai ter nessa noite. Mas antes da gente passar aqui, né, para esse jogo, para essa análise e seguir com o nosso vídeo, vou deixar aqui um recadinho para vocês do LendasBet, né, nosso novo parceiro. Muitas pessoas ficam me perguntando quais sites de aposta esportiva a gente recomenda que vocês tenham, e a grande resposta para tudo isso é que você utilize a plataforma que mais lhe agrade, que você tenha mais facilidade de navegar, trabalhar no ao vivo e muito mais. E eu, depois de muito tempo, decidi fechar uma parceria com alguma casa de aposta, muito por conta disso. Foi a primeira que resolveu trazer uma parceria com a gente acreditou que a plataforma, tanto na versão desktop quanto na versão para smartphone, tem
uma facilidade tremenda para você navegar e uma velocidade muito grande, que também é muito importante para você ser lucrativo. Além de algumas promoções que eu vou deixar o link aqui embaixo, incluindo, né, linhas turbinadas ali para jogos da NBA. Eles têm muito carinho com essa categoria e mais do que isso, você também pode ganhar, apostando nos jogos de hoje, de amanhã, uma camisa da NBA. Confira ali o regulamento na aba de promoções deles. Fechado. Também vou pedir para vocês deixarem o seu like para fortalecer o nosso projeto, meta de 150 likes para o vídeo de hoje, conhecerem o nosso grupo VIP que está aqui do lado e se inscrever no canal se ainda não são inscritos, comentarem se concordam ou discordam das nossas entradas. Bora aqui para Memphis Grizzlies e Denver Nuggets, o principal jogo da noite para muitos, ali ao lado de 76ers e Boston Celtics. E para esse jogo, como a gente acredita que tem muito equilíbrio, mais que o Denver Nuggets está mais saudável com os principais jogadores à disposição, a gente vai de handicap positivo do Denver Nuggets. A gente vai de mais 6.5 Denver Nuggets no jogo entre Denver e Memphis Grizzlies. Mais 6.5 Denver Nuggets, ou seja, a gente pode vencer o confronto ou perder por até 6 de diferença, que a gente garante o nosso green, só não podemos perder de 7 ou mais. Eu acredito nisso porque o Denver Nuggets nos últimos 4 jogos contra o Memphis Grizzlies venceu 2 e conseguiu cobrir esse handicap de mais 6.5 nos 4, em 100% dos últimos 4 confrontos. O Memphis Grizzlies também, nos últimos 14 jogos, eles só conseguiram vencer 4 e perderam 10, mas eles só conseguiram cobrir esse handicap em 3 desses 14 jogos. Em 11, eles não conseguiram, o que é bem preocupante. É verdade que eles têm 3 vitórias consecutivas dentro de casa, mas eles enfrentaram alguns times ali bem irregulares ou desequilibrados, ou um time muito ruim defensivamente como é o Utah Jazz, ou um time muito ruim ofensivamente como o Chicago Bulls, ou desequilibrado e inconstante como o Minnesota. Hoje o bicho pega, o adversário é de alto nível, a gente tá falando do Denver Nuggets, que é simplesmente ali o líder da Conferência Oeste, tem para muitos o melhor jogador da temporada, Nikola Jokic. Vão fazer um confronto direto e tem como dúvida apenas o Aaron Gordon, que para mim, por mais que ele faça uma excelente temporada ali, é top 2, top 3 dessa franquia, é um jogador com características substituíveis ali por conta do Bruce Brown, enquanto que o Steven Adams vem fazendo uma tremenda falta pro Memphis Grizzlies, tanto para fazer parede pro Ja Morant ser produtivo, quanto na hora ali de recuperar rebotes e marcar jogadores bigs. A gente tá falando aqui de um Denver Nuggets que é um dos times que mais sofrem pontos para armador em toda a NBA. Se a gente for observar, o quinto time que mais sofre pontos para armador em toda a liga. Então o over na linha de pontos ali do Ja Morant, que independente de ter um bom histórico ou um histórico ruim contra esse adversário, pode ser produtivo, lógico, só vale o over se as linhas ali estiverem interessantes, mas pesquisem antes, é só um sinalzinho que eu tô dando ali para vocês, beleza? A gente também tá falando de um Memphis Grizzlies que sofre muitas bolas de 3 por jogo. É o Memphis que é o terceiro time que mais sofre bolas triplas em toda a NBA e nos últimos 3 jogos eles pioraram essa marca, sofrendo 15.3 bolas triplas por jogo em relação a todos os outros adversários. E se a gente for olhar, o Denver Nuggets tem a melhor eficiência nas bolas de 3 em toda a NBA e eles podem tirar vantagem disso. Em relação à eficiência ofensiva e defensiva, a gente tá falando de 2 times de alto nível. Ofensivamente, o Denver Nuggets é o segundo melhor ataque da NBA e é aqui onde eles tiram vantagem do Memphis Grizzlies, que é apenas a 18ª melhor eficiência ofensiva. Defensivamente, o Memphis Grizzlies é superior, mas a distância é menor. A gente tá falando de um Denver Nuggets que é a 13ª melhor defesa contra o Memphis, que é a 2ª melhor defesa. Só que se a gente for encurtar esse recorte, a gente teve um Denver Nuggets com uma evolução clara no seu setor defensivo, entrando ali no top 10, enquanto que o Memphis Grizzlies caiu para a 4ª posição. Então a gente tem ou muito equilíbrio ou Denver Nuggets com encaixes favoráveis e estatísticas favoráveis para serem produtivos ou minimamente se manterem perto do placar. Então handicap de mais 6.5, Denver Nuggets é o meu palpite para esse jogo. Vamos seguir aqui com Philadelphia 76ers e Boston Celtics, 2 das melhores equipes também da Conferência Leste hoje se enfrentam para definir quem que manda ali no leste, né? É claro que isso aqui não vai ser definitivo, mas alguns números são muito relevantes para a gente poder tirar a nossa conclusão. A gente acredita que o Boston Celtics é favorito para essa partida, e antes da gente destacar o último confronto entre essas equipes, no caso o mais recente, a gente também precisa destacar o quão bom o Boston Celtics vem sendo. Nos últimos 10 jogos eles conseguiram vencer 8 dos seus adversários, incluindo o próprio Philadelphia 76ers e o Memphis Grizzlies que a gente acabou de citar, que é o segundo colocado do Oeste.
Enquanto isso, o Philadelphia 76ers teve resultados também muito interessantes, vencendo 7 dos últimos 10 jogos, mas eles venceram muitos adversários de um nível mais baixo, como por exemplo o Houston Rockets, esse Brooklyn Nets ainda em reconstrução, e perderam para o próprio Boston Celtics, além de vencerem o San Antonio e o Magic. Eles tiveram mais dificuldades do que deveriam contra certos adversários ali, e venceram alguns adversários de um nível bem duvidoso. Se a gente for olhar o histórico recente nos confrontos diretos entre essas franquias, a gente tem ali superioridade para o Boston Celtics, que conseguiu vencer a maioria dos últimos confrontos e conseguiram manter seus adversários em linhas baixas, sendo um time ali que controlou muito bem a ofensividade de James Harden e Joel Embiid. São 3 vitórias consecutivas para o Boston Celtics e mais do que isso, né? 3 vitórias de 2022 para cá, tendo vencido todos os confrontos que eles tiveram nessa temporada. Repito, a gente precisava destacar o último jogo, porque era o jogo onde o Philadelphia 76ers tinha obrigação de vencer. O Boston Celtics naquela ocasião veio sem Al Horford, sem Robert Williams III, seus 2 melhores defensores de garrafão, com a função de segurar o Joel Embiid, e vieram ali, né, também sem o Marcus Smart, ou seja, seus 3 principais defensores nem estavam em quadra. Outra coisa interessante, né, pra gente destacar é que jogadores como Jaylen Brown, seu principal jogador ao lado de Jason Tatum, somaram para 16 pontos e mesmo assim o 76ers foi dominado. Conseguiram vencer apenas o primeiro quarto e depois ficaram atrás do placar no segundo, terceiro e quarto. Então, assim, era um jogo que eles deveriam vencer e perderam. A confiança deles foi lá embaixo, a do Boston lá em cima, então eu acredito que o Boston seja favorito. Não é uma entrada na qual eu pretendo fazer hoje, porque é um jogo muito equilibrado, muito perigoso, e eu gosto de explorar extremos. Times ruins em algo contra times bons em alguma outra coisa, nesse mesmo algo, né? Não é o caso aqui, mas ainda assim tô deixando minha opinião. As odds são de acordo com os riscos que a gente tem, então eu preferiria me arriscar no Boston Celtics. Fechado? Para finalizar, Utah Jazz e San Antonio Spurs, a gente tem aqui um adversário claramente superior ao outro. Geralmente a gente investe, né, no time contra o San Antonio Spurs porque os Spurs são ruins em tudo, então a gente nem precisa justificar muito o time no qual a gente está a favor. O San Antonio Spurs é a pior defesa de toda a NBA e ofensivamente eles são o 3º pior ataque. A gente tá falando de Utah Jazz, que é o 4º melhor ataque de toda a liga por 100 posses de bola, e apesar de ser apenas a 26ª defesa, é uma defesa bem superior ao San Antonio Spurs, porque eles sofrem em média por 100 posses de bola praticamente 5 pontos a menos. É um time com mais talento, que joga hoje dentro de casa e tem mais pretensões para a temporada também. E o grande problema aqui do Utah Jazz é que eles são um time que não conseguem produzir muitas assistências por jogo não, principalmente desde a saída do Mike Conley Jr., seu principal armador. E eles vão enfrentar hoje o San Antonio Spurs, que é um time que cede muitas assistências por jogo. Então, dá pra gente acreditar em algumas coisas aqui, nenhuma delas justifica o seu investimento, mas são as melhores opções, considerando acima de tudo a fragilidade do San Antonio Spurs. Repito, eu gosto de investir em algo no qual um time seja muito ruim e algo no qual o outro time seja bom. A gente não tem um cenário tão perfeito assim, tá? O Utah Jazz tem alguns problemas, mas o San Antonio Spurs é realmente ruim em muitas coisas. Dentre elas, defesa de garrafão, dá pra gente investir, quem sabe, ali no over em pontos do Lauri Markkanen no ao vivo, ele que fez 33,7 pontos nos últimos 3 jogos, e a linha dele tá em 28,5, pode ser um bom investimento, inclusive na sua linha de pontos mínimos ali, para colocar em múltiplas, triplas ou duplas. Outra coisa interessante pra gente destacar é que ele fez 32 pontos no último encontro fora de casa contra o San Antonio Spurs, mas a gente também pode ficar de olho ali nas assistências, né, do Jordan Clarkson. A linha dele que tá em 4,5, ele que teve aí, né, uma média de 3 assistências nos últimos 5 jogos contra o San Antonio Spurs. Agora ele é o principal armador da equipe e teve 4,8 assistências nos últimos 5 jogos, superando a marca das 4,5 em 3 desses 5 jogos. E a gente tá falando aqui, né, de um San Antonio Spurs que é simplesmente o 2º time que mais sofre assistências por jogo em toda a NBA. Jogando fora de casa, eles sofrem 27 assistências por jogo, e o Jordan Clarkson, por mais que não seja um grande passador, dá pra gente ficar de olho ali nas linhas dele quando cair para 3,5, porque eu acho que vai valer o over, considerando que deve ser um jogo de muitos pontos, defesa aberta principalmente por parte dos Spurs,
ritmo acelerado por parte das duas equipes, muitas posses e, consequentemente, muitas chances das assistências virem das mãos dele. Outra coisa também para a gente destacar é o over em pontos totais, que é o meu preferido. Não gosto de trabalhar com linhas acima de 233,5 pontos, mas para quem não se importa, é a melhor opção. Repito, a gente está falando de duas defesas terríveis e dois times que gostam de jogar em um ritmo alto. Se a gente for observar, o San Antonio Spurs é simplesmente ali, né, um dos maiores ritmos da NBA, top 10, enquanto que o Utah Jazz também tá metade de cima da tabela. O último confronto entre essas franquias, a gente teve mais de 240 pontos totais produzidos para os dois lados, fazendo ali 248 pontos totais com o San Antonio Spurs vencendo, então a gente também tem um bom cenário para trabalhar com pontos. Então aqui a gente não tem nada definitivo para passar para vocês, vários mercados interessantes, mas com muitas dificuldades de encontrar qual é o melhor. Pontuação do Lauri Markkanen, assistência do Jordan Clarkson, vitória ali por um handicap esticado do Utah Jazz também pode ser interessante. Bom, só sei que deve ser um jogo completamente bagunçado e eu decidi somar duas coisas: a possibilidade de vitória do Utah Jazz e a condição que eles têm em pontuar bem, já que a defesa adversária é ruim. Eu vou de vitória simples do Utah Jazz e vou somar aqui com a pontuação total. Acho que eles passam de 114,5 pontos, a odd vai estar ali em torno de 1,47. Acho que é o melhor a se fazer essa dupla acima de 114,5 pontos Jazz, mas vitória simples deles, dá para indicar o handicap em até menos 2,5 no máximo. Beleza? Todos esses mercados são interessantes, mas a gente vai indicar para vocês ou melhor lá no nosso grupo VIP, bem como algumas tips exclusivas para vocês, além de muito conteúdo extra no menor preço do mercado. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like que eu sei que vocês deixaram. Boa sorte a todos hoje e muito obrigado pela audiência mais uma vez. Confiram aqui embaixo o link na descrição do LendasBet, vejam como a plataforma deles é dinâmica e ajudem o nosso canal a continuar existindo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!